Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Cinema e Política, na 8ª e já penúltima sessão desta temporada. Para hoje, a proposta é discutirmos o filme Muda Brasil, lançado em 1985, tendo sido filmado entre 1984 e 1985, com roteiro e direção do mineiro Oswaldo Caldeira. O documentário Muda Brasil ele apresenta diversos ângulos do complexo processo histórico da transição da ditadura civil-militar para a democracia no nosso país, sendo um retrato político muito interessante desse período, em minha opinião. Quase como um caleidoscópio, este longa-metragem oferece ao espectador leituras multifacetadas dos atores e dos eventos em torno da redemocratização brasileira, particularmente da campanha das diretas já e da disputa presidencial no âmbito do colégio eleitoral. Ao contemplar os tensionamentos que cercam esse momento crucial, com registros de variados depoimentos, pronunciamentos e ricas imagens de época, essa obra ela se mostra valiosa para uma reflexão sobre algumas das contradições que cercam esta quadra, muitas das quais com notórios efeitos ainda nos dias de hoje no nosso país. Logo na primeira sequência, antes mesmo da exibição dos créditos iniciais, Muda Brasil nos traz uma narração em off da decretação do ato complementar número 38, editado a partir do fatídico ato institucional número 5, com o anúncio, então, do recesso, assim dito, do Congresso Nacional a partir de 13 de dezembro de 1968, em uma das medidas mais extremas da ditadura até então. A seguir, a película avança e já adianta ao espectador parte do final de seu roteiro, trazendo imagens do Parlamento Brasileiro e o áudio da mesa do Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, com o início da sessão que teria disputa indireta entre os dois candidatos à presidência da República, Paulo Salim Maluf, candidato pelo PDS, e Tancredo de Almeida Neves, representante do PMDB. Após essa espécie de preâmbulo, Muda Brasil passa a cobrir os conturbados eventos que se desenvolvem no país entre agosto de 1984 e janeiro de 1985. A narrativa do filme é relativamente cronológica, tendo por ponto de partida a convenção do PDS para a escolha de seu candidato ao próximo pleito presidencial. Em uma suntuosa prévia partidária, o então deputado federal paulista Paulo Maluf foi indicado pela legenda para concorrer à sucessão do ditador, presidente, João Batista Figueiredo, superando na oportunidade o nome que desfrutava de favoritismo e de notório apoio do regime, o ministro, o militar e político gaúcho Mário Andreasa. Contudo, essa surpreendente indicação de Maluf nessa convenção partidária ainda viria acompanhada de denúncias de corrupção, com sérios indícios de compra de votos para a chapa vitoriosa. Além disto, a definição dessa candidatura oficial viria a selar o destino de um racha no interior do PDS, agravando a insatisfação do grupo da chamada Frente Liberal, sob a liderança do influente e polêmico político baiano Antônio Carlos Magalhães. Logo em seguida, o filme cobre de perto a convenção do PMDB, com a aclamação do governador mineiro Tancredo Neves como candidato à presidência da República. A despeito das divisões internas do partido, o nome desse experiente e moderado político conseguiu forjar unanimidade no seio da agremiação. Além disto, a escolha do vice de Tancredo viria a recair sobre o ex-arenista e maranhense José Sarney, representante da Frente Liberal, fato que ajudaria a chapa a granjear o apoio de políticos governistas, porém antimalufistas. Após a formalização dessas duas candidaturas para concorrerem, a princípio de forma indireta através do colégio eleitoral, diferentes posicionamentos políticos passam a se articular
e foram documentados aqui no filme de Oswaldo Caldeira. Assim, podemos perceber um certo purismo de setores da esquerda, como enunciado então pelo comunista Luiz Carlos Prestes e também pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, que denunciavam então o horizonte dessa eleição indireta como algo ilegítimo, como algo espúrio. Por seu turno, outros setores da esquerda, a exemplo do trabalhista gaúcho Leonel Brizola, um dos principais nomes de oposição ao regime, oscilariam entre a proposta de um prolongamento do mandato de Figueiredo, com vistas a então garantir eventuais eleições indiretas um ano após, ou então a aceitação pragmática dessa disputa indireta via colégio eleitoral. Não menos interessante ainda é um retrato na película de diversas forças sociais progressistas que passariam a imprimir crescente pressão sobre o campo político, como o movimento de mulheres, o movimento feminista, artistas, intelectuais e jovens. Paralelamente à trajetória de configuração destas duas chapas, Muda Brasil aborda as incríveis manifestações de milhares de cidadãos nos famosos comícios pelas diretas já, uma grande campanha cívico-popular que disseminou-se pelo país, reivindicando eleições diretas para presidente da República. Essas relevantes e massivas mobilizações societárias pela democracia, junto também a esforços no plano parlamentar, seriam, contudo, iniciativas frustradas, com o regime preservando o controle desta etapa do processo de transição. Desta maneira, apesar então do clamor popular, dos esforços políticos, houve manutenção dos procedimentos indiretos para a escolha do novo mandatário brasileiro. Ainda que esta sucessão através do colégio eleitoral viesse a oferecer maior margem de segurança aos interesses conservadores, a conjuntura que antecede o pleito indireto seria marcada por medo e permanentes suspeitas de uma possível intervenção militar. Este receio que acompanhou as forças democráticas durante todo o período guardava relação, em grande medida, com a ameaça também de revanchismo que pesava sobre os militares brasileiros, estes que estavam atentos ao processo de responsabilização que vinha ocorrendo na Argentina contra os crimes cometidos por militares durante a ditadura de lá. Contudo, como destaca o ator José de Abreu, o narrador do nosso documentário, esta frente política em torno de Tancredo Neves era por demais ampla, uma aliança forte demais para sucumbir perante o peso do candidato governista. Assim, a película se encaminha para a parte final, trazendo cenas da votação indireta, realizada no dia 15 de janeiro de 1985, em uma cerimônia que consagraria, então, Tancredo presidente da República. Fechando o Muda Brasil, temos as imagens do prédio do Congresso Nacional sendo tomado por populares em festa pelo resultado do pleito, ao som da otimista canção de Francis Haime e Chico Buarque, Vai Passar. Vai passar nessa avenida um samba popular. Os eventos imediatamente posteriores, não cobertos pelo documentário, compreenderiam o severo adoecimento de Tancredo Neves e sua internação hospitalar justamente à véspera da posse, o que conduziu, então, à necessidade de José Sarney, o vice-eleito, assumir a presidência em 15 de março de 1985. A dramaticidade deste enredo ainda se prolongaria, com o agravamento do quadro clínico de Tancredo, submetido a diversas cirurgias, até o seu falecimento em 21 de abril daquele ano, em pleno feriado de Tiradentes, aumentando, portanto, o sentido trágico em torno da morte deste político mineiro. Aliás, este período de sua doença e de sua morte, e a comoção nacional também que isto causa, foram amplamente explorados pelo filme O Paciente, o caso Tancredo Neves, lançado em 2018, sob direção de Sérgio Rezende. Uma visão um pouco mais ampla dessa trajetória deste político pode ser encontrada no documentário de Silvio Tendler, Tancredo, A Travessia, produzido e lançado em 2011. Considerando essa espécie de epílogo, bem como um breve apanhado até aqui realizado sobre a narrativa de Muda Brasil, é possível encaminhar uma discussão acerca de questões subjacentes à nossa transição política para a democracia, analisando ainda suas eventuais consequências para a atualidade. Nesse sentido,
Ainda que o cartaz de lançamento de Muda Brasil assinale que esse seria um filme feito por um povo inteiro, a ilustração que acompanha esta divulgação contempla uma tomada distante, de uma virtual multidão erguendo bandeiras e faixas pelas diretas já, formando este aglomerado, então, uma imagem do rosto de Tancredo Neves. Nesta direção, já em seu cartaz, o documentário de Oswaldo Caldeira sinaliza o nítido protagonismo atribuído a este político mineiro no desenvolvimento da trama. Por outro lado, o recurso a esta imagem que funde Tancredo ao povo, ou talvez melhor, o retrato deste político espelhado numa multidão engajada em comício, poderia ser algo cogitado enquanto um esforço de equivalência discursiva, juntando ou jungindo dois elementos, na procura por emular, aqui, uma liderança popular nacional. Ao resgatar a carreira ilibada deste político conservador e indicar o seu protagonismo na conjuntura em tela, Muda Brasil visa alçar este líder mineiro ao patamar de um herói da pátria. Um herói que estaria então cumprindo a missão hercúlea de pôr termo à longeva ditadura no país. Tancredo Neves nos é apresentado no filme como um candidato moderado, de centro, conciliador, experiente e ético, o qual proclamaria no documentário seu ideal de governo enquanto uma espécie de síntese dos valores sociais do presidente Getúlio Vargas e também da preocupação desenvolvimentista da gestão de Juscelino Kubitschek, seu conterrâneo. Aliás, a edição do documentário chega a justapor imagens de Tancredo e de Vargas, e uma espécie de comparação entre os dois políticos, talvez aqui uma segunda tentativa de equivalência com a figura de Tancredo. Ao fim e ao cabo, inclusive ajudado pelo contraste com Paulo Maluf, Tancredo Neves transformou-se no que se poderia chamar de Senhor União, uma figura congregando uma verdadeira gama de forças políticas nacionais, da esquerda à direita. Além disto, o representante PMDBista passaria a contar com o apoio de parcela importante da elite política civil e militar do regime, a qual se mostrava constrangida em ter de apoiar o candidato oficial do PDS, cuja pecha de corrupto já era bastante difundida naqueles anos. A propósito, a figura caricata de Paulo Maluf chama muito a atenção ao longo do filme, servindo de polo de negatividade em termos políticos, éticos e morais. Um ponto a princípio paralelo nessa discussão, mas que talvez caiba referir, reside no retrato que o documentário oferece acerca da relação entre políticos e mídia. Assim, temos um importante registro aqui do difícil papel dos jornalistas no Brasil, tendo de lidar com declarações absurdas, tentativa de indução ou direcionamento de entrevistas, além de outros comportamentos bizarros de parcela dos políticos e então também dos militares. Constata-se ainda na película o comprometimento da conduta de alguns jornalistas e particularmente de empresas de comunicação e uma notória subserviência ao governo ditatorial, com uma postura adesista que muito dificilmente poderia ser imputada apenas às pressões políticas da época ou às interdições da censura. Ao documentar este passado recente de alguns dos principais conglomerados de mídia do país, Oswaldo Caldeira nos lembra a premência de uma transição e de uma mudança também nas nossas redações de jornais, tendo em conta o papel central desempenhado pelos meios de comunicação em uma democracia. Ainda com relação à narrativa de Muda Brasil, convém assinalar o lirismo político ofertado por sua trilha sonora, com destaque para a canção Coração de Estudante, bela composição de Milton Nascimento e Wagner Tiso, a qual acabou por transformar-se em uma espécie de hino das diretas já. Esta música é evocada de forma precisa e emocionante na edição do filme, como vocês puderam acompanhar. Meu filho, eu creio que não. A minha previsão é que nós podemos, até o fim do mês, ainda votarmos as diretas com possibilidade de fazer com que as eleições se realizem ainda há tempo de alcançar o término do mandato do presidente Figueiredo. Então, a sua campanha ainda vai pregar eleições diretas? Eu continuo pregando eleição direta enquanto houver uma possibilidade, por mais remota que seja. Quero falar
de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. A campanha das diretas já foi o maior movimento cívico da história do Brasil. Um movimento raro em qualquer país, em qualquer época. Para além dessa canção popular, a construção do documentário ainda mobiliza em larga escala cenas com execução do hino nacional. A princípio, este tema pátrio seria utilizado tanto por grupos democráticos como pelos membros da ditadura. Contudo, talvez a gente possa aventar aqui que o filme contemplaria uma disputa no plano simbólico, registrando uma transformação, ou talvez uma gradual transferência, da legitimidade na evocação aos signos nacionais por parte desses dois polos. Nessa direção, cabe a remissão ao depoimento do pianista Arthur Moreira Lima, o qual narra uma situação que antecedeu sua apresentação na cidade de São Luís, às vésperas da eleição indireta. Naquela oportunidade, os agentes da censura tentaram previamente impedir o músico de manifestar a sua opinião sobre a disputa presidencial durante o show, sob o argumento, sob a alegação, de não configurar este show como um ato político. De forma virtuosa e espirituosa, o pianista então anunciou que não se pronunciaria sobre o pleito naquele concerto, mas iria, todavia, transgredir a lista de músicas autorizadas pela censura, executando sugestivamente o hino nacional brasileiro. Este episódio, bem como outros percebidos ao longo do documentário, denotam uma conjuntura em que os principais símbolos pátrios, até então largamente explorados pelo regime autoritário, vinham progressivamente sendo tomados, ou talvez, se quisermos, reapropriados, por forças políticas democráticas, representando uma interessante inflexão em termos políticos e discursivos. De modo geral, o documentário Muda Brasil permite o encaminhamento de uma interessante discussão em torno do processo de transição para a democracia no nosso país. Esta mudança política que poderia ser associada aqui a transformações ocorridas em outros países do mundo, os quais, a partir de meados dos anos 1970, comporiam aquilo que o analista estadunidense Samuel Huntington chamou de terceira onda de democratização. A despeito de eventuais similaridades em uma conjuntura histórica comum, todos esses países que rumaram para a democracia ou para uma redemocratização, como no caso do Brasil, guardariam diferenças relevantes em suas respectivas trajetórias de transição política. Assim, enquanto países como Portugal e Argentina, por exemplo, viriam experimentar uma transição chamada por colapso do regime autoritário, decorrência de crises internas ou de uma derrota militar, como o caso da derrota na Guerra das Malvinas, na Argentina, o Brasil seria um caso distinto. Seria um dos principais exemplos da literatura de política de uma transição pactuada ou uma transição por transação. Essa noção de transição por transação remete, obviamente, a uma lógica negociada entre as partes, onde os detentores do poder mantêm-se em uma posição privilegiada ante a oposição, guardando uma capacidade de influenciar constantemente o processo de mudança política. Conforma uma situação na qual a elite de um regime autoritário toma a iniciativa da liberalização política, controlando, em alguma medida e com alguma estabilidade, os rumos e os limites dessa transição para uma democracia no país. Um padrão de transição regulada e gradual,
que apesar de supostamente se desenvolver de forma mais estável, tenderia a acarretar em inegáveis custos políticos e socioeconômicos. Nesses termos, o caso brasileiro seria um dos mais emblemáticos desse tipo de transição por transação, com um significativo nível de controle do timing, do tempo, do ritmo do processo, sendo este então controlado de forma muito firme por parte dos militares. Além também do viés elitista que predominaria nesta condução das mudanças. Ou seja, é uma elite que controla e que toma a frente do processo de transição nesta leitura. No entanto, relevantes eventos políticos e mobilizações populares, a exemplo das massivas manifestações a favor da democracia documentadas aqui em Muda Brasil, isto tudo viria também a influenciar os rumos da transição, alterando ou atenuando, portanto, o desequilíbrio de forças entre oposição e regime. Essa transição por transação seria talvez mais facilmente visualizada em uma comparação com processos de nossos vizinhos aqui da América do Sul. Como destaca o cientista político André Marenco, em um estudo que enfoca as etapas supostamente necessárias para a conclusão do processo de transição política, teríamos nós aqui de cumprirmos 5 condições ou 5 eventos que comporiam uma transição, a saber, primeira etapa, o início da liberalização, uma etapa onde o regime faria o anúncio de uma agenda de abertura e de flexibilização de medidas autoritárias. Uma segunda etapa seria aquilo chamado de governo civil, quando haveria, portanto, a substituição do regime autoritário por um governo distinto, controlado ou dominado por civis. A terceira fase, ou terceira etapa, seria a eleição presidencial direta, onde teríamos então a vigência dessa forma de disputa como um critério para a sucessão do governo nacional. A quarta etapa seria um presidente de oposição ao regime sendo eleito, ou seja, quando alguma liderança de contestação à ditadura elege-se enquanto mandatário do país. E a quinta e última fase, ou quinta e última etapa talvez, seria a eleição de um presidente de esquerda, ou seja, com a chefia do governo sendo efetivamente assumida por um político de esquerda, sem a possibilidade de crise institucional e sem vetos também por parte de membros do regime anterior. A figura que aparece na tela dá conta de uma comparação entre a transição do Brasil com a Argentina, o Uruguai e o Chile, ou seja, uma comparação entre esses 4 países em termos de desenvolvimento dessas 5 etapas que compreenderiam uma transição. Então percebe-se através da análise da figura o quanto o caso brasileiro ele é relativamente precoce, onde a primeira etapa ou a primeira fase seria cumprida ainda no ano de 1974, com o anúncio da abertura lenta, gradual e segura do presidente Ernesto Geisel. A segunda etapa, por sua vez, seria cumprida nos marcos do que mostra o documentário Muda Brasil, pelo menos parte do que mostra o documentário, que é justamente a sucessão do governo civil, da sucessão de Figueiredo por Sarney em 1985, dado a morte de Tancredo. A terceira etapa, por sua vez, só se cumpriria em 89, com a eleição direta. Então, lembrando que a mudança em 85, essa transição ela se dá por via indireta, e eleição direta apenas em 89, então no próximo pleito, com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989. A quarta e penúltima etapa dessa transição seria cumprida então por este ângulo em 1994, com a eleição de um oposicionista ao regime, que seria o caso então do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um histórico membro da oposição à ditadura. E a última fase, portanto, só cumpriríamos a transição por esta ótica apenas em 2002, com a eleição de um governo de esquerda, com a eleição do primeiro governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Então, neste ângulo, nessa perspectiva de transição, teríamos uma transição que duraria longos 28 anos aqui. Algo que, se comparado com os casos argentino, Uruguai e Chile, como demonstrado na figura, mostra-se algo um tanto quanto distinto, onde as primeiras 4 etapas, etapas cruciais talvez
para essa transição foram cumpridas nesses outros 3 países vizinhos de uma forma muito mais condensada, de uma forma muito mais próxima. Apenas, não que seja menos importante, mas apenas a eleição de governo de esquerda aconteceria mais tardiamente nesses 3 casos também. E, de qualquer forma, o balanço que se tem é de uma duração de transição muito menor, ou comparativamente menor, ao que se teria no caso brasileiro, mesmo nessa perspectiva mais ampliada ou dilatada do que seria a transição. O caso brasileiro destaca-se, portanto, pelo gradualismo no cumprimento dessas 5 etapas de transição, além da longa extensão temporal entre a primeira e a última fase. Por este ângulo, teríamos uma transição no Brasil de incríveis 28 anos, uma vigência, portanto, mais longeva que a própria ditadura e seus 21 anos. Esse tipo de leitura ou de interpretação, atribuída muitas vezes a autores da ciência política, em voga na década de 80, cuja ênfase recai na transição, na mudança entre regimes, fez surgir o epíteto de transitólogos ou consolidólogos para tais pesquisadores, posto que estariam muito mais preocupados com essa transição, com a consolidação dessa transição, do que propriamente com a análise do regime. De qualquer forma, esse tipo de análise nos atenta, ou nos chama atenção, melhor dizendo, para os riscos que temos e que corremos ao longo deste processo da transição. Outro ponto que não corresponde propriamente a uma fase, mas um dado interessante de se considerar no caso brasileiro, é que apenas em 1999, 14 anos após a ditadura, portanto, é que nós temos a criação do Ministério da Defesa, com finalmente a subordinação de chefes militares ao controle de um civil. Contudo, algo que essas leituras da transitologia talvez deixem de fora são justamente os aspectos que a gente poderia chamar de estruturais, o contexto econômico, a pressão sociopolítica da sociedade, de movimentos sociais. Esses elementos parecem pouco presentes nesse tipo de interpretação. Algo que o documentário Muda Brasil nos dá alguma dimensão, especialmente no âmbito sociopolítico, ou seja, o movimento das diretas já, esta articulação da sociedade como um elemento de pressão importante sobre essa transição. Não obstante, nós não temos muitos dados, por exemplo, sobre as pressões econômicas, sobre as pressões internacionais, no âmbito, por exemplo, da mudança que se tem a partir do governo Carter nos Estados Unidos e a defesa dos direitos humanos, algo que seria importante para abalar as bases de funcionamento, de apoio da ditadura, ou das ditaduras, melhor dizendo, na América do Sul, naquele período. O conservadorismo talvez seja o principal elemento que marca esse tipo de transição por transação que nós tivemos no país. A permanência de agentes políticos, instituições civis e militares, talvez seja um dos principais elementos que demarquem esse tipo de mudança de regime que nós tivemos. Inclusive com a manutenção de instituições militares, de vigilância, de inteligência, e talvez mais gravemente uma polícia militarizada que até hoje serve como um dos principais traços de manutenção desses anos ditatoriais. Além disso, há também uma permanência importante, especialmente com reflexos nos dias de hoje, que é a manutenção deste mito dos militares apolíticos, que, juntamente com agentes civis, é bem verdade, controlam o Estado brasileiro durante 21 anos de ditadura. Esta é uma concepção que seria algo presente, talvez, na pesquisa de uma historiadora francesa chamada Maud Thiriot, que, através de entrevistas e da remissão ao discurso dos próprios militares de então, intentou contestar, demonstrando o intenso envolvimento castrense com a política. Ou seja, a autora ela tenta relativizar ou problematizar esse mito que se tem durante a ditadura do militar apolítico, ou suprapolítico, acima da política. E isso, se a gente pensar nos termos de uma política como se desenvolve hoje, nos dias atuais, em pleno 2020, nós teremos realmente uma clareza maior de como isso se desenvolve. Mas voltando ao papel, talvez, dos militares de então, ou pelo menos durante o período ditatorial, nós temos como uma referência importante, inclusive indicada
a esse curso a obra, ou pelo menos o ensaio, de Sebastião Velasco Cruz e Carlos Estevão Martins, dois autores que se destacaram à época, e escrevem ainda durante o período ditatorial, se destacaram pela análise que eles fazem, que tenta demonstrar uma certa cisão, uma certa divisão entre o corpo militar, entre uma ala chamada de sorbonista, uma ala supostamente mais liberal, supostamente menos truculenta, em alguma medida também, e uma outra ala que ele chama por linha dura, que é algo talvez mais autoexplicativo, mas que denotaria esse grupo militar mais afeito à repressão e que teria também um projeto, talvez eventualmente também mais nacionalista, em contraponto ao liberalismo do grupo sorbonista. Essa leitura, que eventualmente alguns poderiam considerar já superada ou em certa medida contraproducente, já vista que estabelece uma diferença entre uma chamada linha dura e algo que alguns gostariam de chamar também de uma linha branda, uma ala mais suavizada desse regime, é algo que em alguma medida pode nos ajudar a compreender algumas nuances que nós vemos no filme Muda Brasil. Esse argumento de Cruz e Martins, algo também que nos chama a atenção é a tese sobre o controle dos militares sobre o ritmo, sobre o andamento do processo de transição. Ou seja, eles nos falam o quanto esses diferentes agrupamentos militares, essa linha dura e essa linha mais branda, essa linha castelista, ela teria, ao longo de todo o processo, o controle sobre o timing da nossa transição. Ou seja, algo que nos reforça a percepção, ao final também, de Muda Brasil. Ou seja, mesmo nessa etapa, já no desencadeamento da transição, pelo menos da sucessão de um civil, antes superando um militar, nós teríamos também essa ideia de que, mesmo nesse momento, a presença e a atuação dos militares ela seria fundamental para o desencadeamento, nesse caso do documentário, nos demonstra a transição sendo conduzida de forma altamente tutelada pelos militares e o processo tendo sido garantido pelos militares também de uma forma indireta, como também um marco desse controle militar sobre o nosso padrão de transição. Então, esse é um ponto, talvez, que o documentário demonstra de forma cabal essa ideia da transição altamente tutelada e sendo marcada a ditadura também por esses movimentos que os autores chamam de sístole e diástole, de abertura e de fechamento constante, onde também nessa quadra muito pequena que nos é mostrado no documentário, justamente nós temos exemplos de como o regime ele vai flexibilizando e a tolerância também para com a oposição. Ainda que, obviamente, essa análise ela exceda ou anteceda o contexto que é mostrado em Muda Brasil, neste documentário nós temos uma clara justaposição dessas duas leituras dos militares. Ou seja, uma linha dura temerosa do revanchismo, temerosa de ser responsabilizadas pelos crimes cometidos durante esse período, e uma outra ala mais moderada, sorbonista ou castelista, como queiram chamar, mais afeita e mais comprometida, eventualmente, com o processo de transição, onde então nós temos, por exemplo, a posição de generais que se mostram claramente irritados com a transição e com o risco que isso poderia trazer a si, e outros militares, como por exemplo o Geisel, que mesmo não estando mais no poder, era uma figura influente e que se mostra, ou dá demonstrações claras de apoio à candidatura de Tancredo Neves no pleito de 85. Então nós temos aqui, a partir do próprio documentário, elementos que corroborariam esse tipo de interpretação que matiza os diferentes agrupamentos militares e a sua atuação política. Algo que eventualmente também seria corroborado pela leitura da historiadora francesa Maud Thiriot, onde então ela tenta demonstrar o quanto essa pressão dos militares sobre a política e esse envolvimento dos militares sobre a política, ela é algo constante e não uma excepcionalidade. Essa argumentação de Sebastião Velasco Cruz e Carlos Estevão Martins sobre essa divisão, sobre essa cisão entre o agrupamento militar, ela em certa medida ela poderia ser comparada ou problematizada por uma leitura que se torna cada vez mais
importante e vem crescendo numa historiografia mais recente, que é uma leitura que parte do conceito de terrorismo de Estado. Nessa interpretação, os atos atrozes do regime, tortura, perseguição, censura, mortes e desaparecimentos, não seriam algo episódico, não seria algo imputável a um indivíduo ou mesmo talvez a parcela de um agrupamento militar. Seria justamente algo sistêmico, algo que comporia a própria essência, a própria lógica do Estado naqueles anos de chumbo. Portanto, partindo dessa premissa do terrorismo de Estado, nós teríamos uma problematização muito clara da forma como essa ditadura se desenvolveu, atentando então para uma lógica muito mais coesa, para uma lógica muito mais sistemática de como esta repressão ela se desenvolvia nos anos da ditadura. Algo paralelo a esse desenvolvimento dessa tese do terrorismo de Estado, bastante difundida agora nos últimos anos e com uma relevância explicativa bastante interessante, é algo também que a historiadora francesa Maud Thiriot vem desenvolvendo através do estudo do pensamento militar, e de um pensamento militar com claro reflexo sobre a política e com um teor claramente ultraconservador, o que passou paulatinamente, a partir da virada do século XX, a se espraiar por setores da direita brasileira, de uma direita que se torna mais extrema, inclusive. Esta agenda ideológica, difusa e reacionária, ela seria alavancada pela crescente polarização política decorrente das manifestações de 2003 no Brasil e também da eleição de 2014 e dos traumas que essa eleição trouxe para nós. Além disso, diversos grupos dessa direita militarista e supostamente cristã mostraram-se muito eficazes em sua estratégia de propaganda e difusão desse discurso sistêmico de arraigado teor anticomunista, especialmente capilarizado através das chamadas redes sociais. Com isso, nos parece claro que o argumento central aqui, a partir de diferentes matizes teóricos e historiográficos, redundam numa tese geral sobre a permanência e sobre o conservadorismo, ou seja, sobre a permanência de indivíduos, de instituições e talvez de uma forma um tanto lata que usada, de uma mentalidade militarista e de apoio ao militarismo como algo legítimo e como algo interessante, ou como algo a ser respeitado, não obstante os horrores perpetrados durante a ditadura. Outro ponto digno de nota talvez seja justamente o quanto essa transição ela não deu conta de determinadas mudanças no plano institucional. E um deles, talvez aqui a destacar, seja a continuidade da ideia do decreto-lei, do dispositivo do decreto-lei, transformado em medida provisória já na nova República, na nova ordem constitucional, onde então nós temos a preservação de um dispositivo que atribui ao Executivo uma capacidade legislativa. O que nós temos, ao fim e ao cabo, talvez voltando ao documentário, é, como rescaldo do que nos é narrado, uma frustração. E esta frustração ela já decorre do final do processo narrado em Muda Brasil. Ou seja, nós temos logo na sequência uma hospitalização do Tancredo Neves, justamente um dia antes de assumir a presidência. Como consequência, José Sarney, ex-arenista, um ex-apoiador da ditadura até pouco tempo, seria então garantido no cargo através do suposto papel do então comandante do Terceiro Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Esta figura militar, que já narrou em diversas oportunidades, ter atuado em uma conversa junto a lideranças do Congresso, no sentido de fazer prevalecer sua peculiar interpretação da Constituição, alegando que, diante da situação de internamento de Tancredo Neves, seria imperativo dar posse ao vice-presidente eleito. Isto em um claro contraponto ao que diz o texto da carta de então, onde se previa como solução para tal excepcionalidade a condução do presidente da Câmara dos Deputados, à época o deputado Ulisses Guimarães, também do PMDB, que deveria, portanto, assumir o Executivo Nacional. Apesar dessa interpretação constitucional, vamos chamar assim, heterodoxa, de Leônidas Pires Gonçalves,
Os líderes civis presentes, dentre eles o próprio Ulisses, que estaria nessa conversa, Ulisses mesmo teria concordado, ou supostamente concordado, com a tese do Leônidas. A princípio, temendo o risco de alguma crise militar que incorresse em reversão da nossa transição. A despeito da efetiva ingerência desse militar em tal circunstância, se isso é real ou não nessa narrativa, a sua presença como ministro do Exército ao longo dos 5 anos do governo José Sarney configuraria um traço evidente da continuidade em relação ao regime anterior da ditadura. Aliás, essa continuidade não é só do caso do Leônidas Pires Gonçalves, mas de tantos outros agentes militares e civis que permanecem nesta nova ordem democrática que se tem a partir de então. Velho ditado, enfim, de vinho velho em odres novos, ou seja, de uma permanência de figuras, ou de um conteúdo antigo com uma roupagem ou com uma rotulagem supostamente moderna. Ou seja, nós temos uma série de dirigentes, uma série de lideranças de políticos remanescentes da arena que tornam-se supostamente democráticos de uma hora para outra. O que, obviamente, traz consequências para o tipo de transição e para o tipo de democracia que nós teríamos a partir de então. Isso também pode ser somado a um outro aspecto que o filme ressalta em vários momentos. Ou seja, o temor que os militares alimentavam sobre o suposto revanchismo, ele acabou por não se concretizar. Ou seja, a história demonstra que esse receio por uma responsabilização, por um julgamento devido pelos militares, acabou como sendo algo não efetivado, ou pelo menos não efetivado a tempo ou a contento ao longo da nossa história recente da República, ou da Nova República, melhor dizendo. De novo, lembrando que não se trataria de revanchismo, trataria-se simplesmente de responsabilização, de fazer justiça perante os diversos abusos e crimes hediondos perpetrados durante esse período. A indenização de famílias de mortos, de desaparecidos pela ditadura, e também, e talvez especialmente, a criação da Comissão da Verdade foram passos sem dúvidas relevantes, mas eventualmente tardios e pouco efetivos para a necessária culpabilização dos agentes da repressão e também para a reversão desse disseminado ideário de um Brasil autoritário no período contemporâneo, ou seja, de uma mentalidade que se torna crescentemente difundida entre setores da população. E para falar sobre esses setores da população não é mera opinião minha, é opinião auscultada por algo que já foi mencionado na aula anterior, ou no encontro anterior, que era justamente os dados absolutamente alarmantes do Latino Barômetro sobre a nossa realidade, ou sobre as opiniões da nossa população, sobre a democracia e também sobre a possibilidade ou a eventualidade de um regime autoritário ser melhor do que uma democracia, ou dar resultados melhores ou preferíveis do que uma democracia. Esses dados são altamente alarmantes, ou seja, a gente pode pensar que esses dados eles não são de hoje, eles não são recentes, mas, como já foi mencionado na aula anterior, cabe ponderar o quanto esses dados eles são sustentáveis, ou melhor dizendo, o quanto uma democracia ela pode ser estável, ela pode ser mantida durante médio ou longo prazo com tal teor, com tal cultura política, se quisermos chamarmos, ou então com tal mentalidade espraiada. Ou seja, é muito difícil termos uma democracia onde não se tem democratas. Ou seja, esse tipo de mentalidade observada nas pesquisas de opinião, elas são altamente problemáticas a médio e longo prazo. Não se pode conceber a possibilidade disso perdurar ao longo do tempo. Não se pode conceber a ideia de uma democracia que queira se ter com qualidade, pelo menos, manter-se ao longo do tempo com dados tão alarmantes. E dados tão alarmantes não apenas com relação, como se fosse pouco, não apenas com relação à adesão à democracia, mas são dados também alarmantes com relação à perspectiva ou à percepção que se tem sobre as instituições mais basilares de qualquer democracia. Então, nessas sondagens de opinião,
Também chama muito atenção os dados que dão como uma visão muito positiva, de muita confiança, sobre as instituições militares, por exemplo. Ou seja, as Forças Armadas são muito bem vistas nessas sondagens de opinião. E além das Forças Armadas, também temos como uma instituição muito bem cotada a Igreja. E aqui, talvez, contemplando não só a Igreja Católica, talvez mais tradicional no Brasil, mas também a ascensão muito forte nas últimas décadas das igrejas neopentecostais. Então, a sondagem de opinião, ela juntaria talvez aqui esses dois elementos. Mas, de qualquer forma, chama muita atenção que são as duas principais instituições que gozam de confiança da população brasileira. E se lembrarmos o nosso passado não muito distante, são duas instituições as quais tiveram um papel, ou pelo menos no caso da igreja durante largo tempo, tiveram um papel fundamental na implantação e no desenvolvimento e manutenção da última ditadura. Então, esse é um dado altamente alarmante. E o dado, se não fosse suficientemente alarmante, ele torna-se ainda mais grave e muito mais grave a partir da observação do baixíssimo grau de confiança que a população, não só latino-americana, mas especialmente a brasileira, tem com relação à desconfiança que se tem com relação às principais instituições democráticas. Ou seja, como o parlamento goza de uma desconfiança sistemática, e a gente até poderia ponderar o quanto essa desconfiança ela é algo, em alguma medida, salutar para responsabilização, para o controle dessa instituição, mas o patamar baixíssimo que se observa no caso brasileiro, certamente ele alimenta uma interpretação não tão otimista com relação a essa desconfiança. Da mesma forma, os partidos políticos passam uma imagem péssima para a população. E, de novo, a gente pode também ponderar o quanto essa impressão, essa confiança manifestada nas pesquisas, ela se lastreia em situações que são fruto justamente da má conduta do próprio parlamento, de parte dos parlamentares, e também da falta de representatividade de algumas agremiações políticas brasileiras. Então, sem também deixar de atentar para isso, cabe, por outro lado, ponderar o quanto esse tipo de leitura ela é altamente problemática para qualquer democracia que se preze. Ou seja, se as bases de uma democracia, os seus poderes, e especialmente também os partidos políticos, que uma esfera democrática são fundamentais, são tão mal vistos para uma sociedade como no Brasil, isso chama a nossa atenção para o quanto essa percepção torna ou não sustentável a nossa democracia. Da mesma forma, ou por contraste, a confiança tão grande em instituições com um passado, e num passado não tão longevo, de adesão ao autoritarismo com as Forças Armadas e a Igreja, torna também bastante problemático o quadro que enfrentamos. Assim, sem aderir necessariamente ao argumento dos transitólogos da ciência política, cabe melhor ponderarmos os efeitos deste padrão de transição política no Brasil. Isso nos permitirá, talvez, entender melhor o nosso presente. Um presente, uma atualidade esta que, 35 anos após a conjuntura retratada no documentário, nós temos um presidente que é justamente um ex-militar e seu vice, um general, além de diversos ministérios e centenas de cargos da alta burocracia federal sendo, hoje, ocupados por militares tanto da reserva quanto da ativa. Quando temos a conservação e, inclusive, o incremento de benefícios corporativos para militares, em algo em completo descompasso com a subtração de direitos dos cidadãos civis. Quando temos, ainda hoje, uma polícia militar cujo trato com a sociedade é, no mínimo, algo extremamente problemático. Haja visto seu assustador grau de violência contra civis e as evidências ainda hoje de torturas e crimes perpetrados por essa mesma polícia. Além de sua absurda letalidade, particularmente contra a população de periferias, pobre e negra.
E não por coincidência, também esta é uma polícia que adoece e morre em grande escala no país. Um presente em que temos significativa adesão de setores sociais à concepção de um ensino militarizado, entendido como suposta solução desideologizante para o nosso ensino ou uma alternativa didática para a educação pública de nossa juventude. Uma quadra também em que temos sondagens de opinião que verificam a ascensão de preferências por soluções autoritárias ante um cenário de fragilização dos principais alicerces de uma democracia representativa, em que incautos, saudosos da ditadura, evocam a descabida tese de as Forças Armadas serem um suposto poder moderador de nossa República. Quando temos também políticos, inclusive um ex-militar que se elege presidente, que manifesta sua pública louvação à última ditadura e homenageia notórios e abjetos agentes da repressão nos anos de chumbo, em atos que afrontam os direitos humanos e que só poderiam ser classificados como algo infra-humano. Aliás, a eleição de sujeitos políticos que emitem tais juízos, realizando esse tipo de apologia autoritária de uma forma despudorada, certamente diz muito sobre a construção histórica de nossa sociedade e também sobre nossa transição política, onde questões levantadas pela película Muda Brasil mostram-se ainda urgentes e por demais postergadas. Ainda quanto à música Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton Nascimento, cabe o registro que esse outrora hino das diretas já, do movimento pró-democracia, foi recentemente utilizada por uma campanha de um representante da direita ou da extrema-direita brasileira de uma forma indevida, de uma forma não autorizada, o que talvez seja denotativo de quanto essa nova direita tenha se apropriado e tenha se arroubado, tenha tomado para si esta simbologia nacional, o uso sistemático de hino, dos símbolos em verde e amarelo, e especialmente nesse caso de uma música que foi essencial, que foi central e que tem uma história, uma trajetória fantástica nesta conjuntura específica narrada em Muda Brasil. A recente subversão deste lema Muda Brasil, apropriado recentemente por uma direita radical de nítido cariz autoritário, talvez sirva para nos lembrar dos elevados custos dessa transição negociada e ainda historicamente incompleta. O que sinaliza que essa jornada política por um país democrático ainda será longa e indicando que a mudança necessita de uma nova mudança. Esse documentário Muda Brasil nos permite, então, discutir ou aventar determinados elementos que talvez ainda hoje persistam como dilemas ou como problemas graves da nossa sociedade. Obviamente que nem todos os problemas que acabei de narrar aqui, especialmente nessa parte final, seriam imputáveis apenas à nossa transição. Tem elementos que são muito mais longevos, de um histórico de intervenção e de presença militar na história política brasileira, elementos outros que também são graves e talvez mais amplos ainda, como o legado da escravidão, da desigualdade social, ou seja, todos esses elementos são fundamentais para o entendimento dos nossos problemas atuais, ou que persistem até na atualidade hoje. De qualquer forma, o que eu quis talvez resumir aqui é que o tipo de transição política que tivemos no Brasil, esse tipo de política chamada de transição por transação, certamente não contribuiu para a superação desses problemas e, eventualmente, agravou alguns desses problemas para a nossa atualidade, ou para o tipo de democracia que nós temos ou teríamos na atualidade. O próximo encontro ele versará sobre algo que já ficou alinhavado no final dessa exposição, ou seja, sobre a ascensão de um discurso autoritário e algo mais temeroso ainda que isso é a adesão a esse discurso autoritário nas democracias contemporâneas. Então, no próximo encontro, nos vemos com essa temática sobre a ascensão de um discurso autoritário, de um discurso eventualmente fascista, com o filme Ele Está de Volta. Era isso, cuidem-se bem e até lá.
Deus.